Ok, quem gosta de história de amor? As mulheres, né? Preferência nacional. Renato está fora da curva, cara. Geralmente, histórias de amor são sempre aquelas que a gente procura, né? Quando precisa, assim, de um chamego lá no coração, na alma, né? Aí a gente procura aquelas histórias, assim, bem melosas para a gente assistir, aqueles filmes que também trazem algum benefício em algum momento, com certeza, mas não há nenhuma história de amor que se compare à história do amor de Deus por nós, não é verdade? Essa é uma verdadeira história de amor, precisa ser contada e recontada muitas e muitas vezes. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre essa linda história de amor que Deus conta na sua palavra, através das Escrituras, de uma maneira muito especial no livro de Oséias, profeta Oséias. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias, no capítulo 14, Oséias 14, e nós vamos ler em princípio apenas 3 versículos, mas depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar aí conosco a trajetória da mensagem. Oséias capítulo 14, chegou lá? Fica entre Joel e Daniel. Diz assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em Ti o órfão encontra misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de podermos novamente estar aqui na Tua presença, prestando culto ao Senhor, e nessa hora abrimos a Tua palavra para podermos ler e entender o que ela nos diz. Então, Senhor, pedimos, vem trazer luz e entendimento ao nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra corretamente e sejamos por ela, Senhor, edificados, exortados e consolados, admoestados e, ao mesmo tempo, Senhor, confortados em nossas aflições, curados, Senhor, e também feridos pela palavra que é a espada que corta profundo o nosso ser e chega até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e trazer à luz as intenções ocultas do coração. Que nessa noite o Senhor possa ministrar assim em nossas vidas a Tua palavra, que ela nos vença, que nós sejamos vencidos por ela, e através, Senhor, deste tempo de exposição, nós possamos crescer, ó Deus, ainda mais no conhecimento do Senhor, na graça do Senhor e na intimidade contigo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Oséias é um dos gigantes, né, da Escritura Sagrada. É um dos livros bastante citados no Novo Testamento, porque a sua mensagem é tão poderosa, é tão densa, é uma mensagem tão robusta, né, que é muito difícil a gente conseguir escolher alguma coisa aqui para evidenciar. Então, falar de Oséias é falar de um profeta extraordinário, que viveu ali aproximadamente 200 anos antes da separação entre os reinos do norte e sul. Foi o tempo da sua profecia,
e Deus o vocacionou como seu porta-voz durante o reinado de Jeroboão, um dos piores governantes israelitas, não é? E num caminho de idolatria, de conspirações políticas e também assassinatos, Israel seguia sendo governado por aquele rei e arrastado para um abismo, esse abismo que se abriu como obra do próprio Deus através dos assírios. E após um cerco que durou 3 anos, em 722 a.C., Israel foi levado cativo para a Síria, no Oriente. Mas muito antes desse fato realmente se confirmar, Deus havia mostrado a Oséias o que ia acontecer. E esse aqui é o pano de fundo da mensagem desse livro. Ele é composto de poemas que são escritos durante aproximadamente 25 anos do ministério desse profeta. Alguns acreditam que ele pode ter chegado até a 35 anos de ministério, mas isso é tudo muito controverso. Então, a gente, fazendo um panorama muito breve da história do livro de Oséias, nós vamos ver que a primeira parte do livro, entre os capítulos 1 a 3, Oséias ocupa esse tempo para falar de um casamento fracassado e restaurado. Deus dá uma ordem estranha para ele, manda que ele se case com uma prostituta e, pior, que ele tenha filhos com ela. Uma ordem muito estranha de Deus, né? Essa mulher se chama Gomer e, como era de se esperar, ele se casa com ela e, com pouco tempo, ela o trai, né? Adultera, e então, não com um homem, mas com vários amantes. E nessa promiscuidade, ela ainda contrai dívidas. E, surpreendentemente, Deus manda que Oséias continue a amá-la, que ele vá atrás dela, que ele a busque, que ele vá atrás dessa esposa infiel e que ele pague as suas dívidas e a traga de volta para casa. Imagine você numa situação como essa, né? Já ouvi muita gente falar, Senhor, eu queria ser um profeta como Elias. Mas nunca ouvi ninguém dizer, Senhor, eu queria ser um profeta como Oséias. Nunca ouvi ninguém falar isso na igreja. Porque realmente, viver uma situação como essa exige uma convicção muito grande do seu chamado, da sua vocação e também da sua relação com esse Deus, né? Então, ele explica a Oséias que todo esse cenário compõe uma alegoria, uma ilustração, não é? Uma moldura ilustrativa que vai mostrar a relação de Israel com Deus. Então, ele explica a Oséias que Israel era a esposa infiel de Javé. E Deus tem sido um marido fiel para sua esposa. Ele não somente a resgatou da escravidão, mas ele a levou até o Monte Sinai, e ali entregou os termos da aliança de casamento que ele queria ter com ela, né? E pediu que fosse somente fiel a ele, a única coisa que ele pediu. E mais, ele levou esse povo para a terra prometida, lhe deu o melhor da terra, né? Uma terra que jorrava em abundância recursos para que Israel pudesse viver uma vida boa, e enquanto isso Israel retribuiu-se voltando para os deuses pagãos e prestando culto aos deuses cananitas, Baal especialmente. E isso não surpreendeu ao Senhor, afinal ele sabia que seria traído pela infidelidade daquele povo. Então Deus, ele tem aqui todos os motivos legítimos para romper com esse casamento, assim como Oséias teria todos os motivos legítimos para romper com o seu casamento, né? Mas assim como ele dá ordem a Oséias que vai e continue amando essa esposa infiel, ele mesmo, Deus, ao invés de desprezar a sua esposa infiel, que é Israel, ele a chama de volta para uma renovação de votos, né? Uma renovação de aliança. E por que ele faz isso? É apenas porque ele decidiu amar Israel, expressar a sua compaixão e a sua fidelidade, mesmo Israel sendo um povo infiel. Então, nós vamos ter aqui alguns tópicos, né, da mensagem de Oséias, e basicamente ele trabalha com 2 tópicos que vão definir os seus poemas. Primeiro, a infidelidade constante de Israel, que vai trazer graves consequências e atrair o juízo de Deus. E a segunda constante aqui é a relação pactual de Deus com esse povo, baseada numa aliança de amor e misericórdia. E ainda isso tudo mostra que a relação de Deus com Israel é mais forte do que os próprios pecados que Israel comete. O seu amor é maior do que os seus pecados.
os pecados de Israel. Então, na segunda parte, dos capítulos 4 a 11, nós vemos a essência do culto verdadeiro, que é conhecer a Deus. O verdadeiro culto é praticado por aqueles que conhecem a Deus realmente. Então Oséias explora as causas e os efeitos dessa infidelidade do povo, e várias vezes ele afirma que Israel não tem conhecimento de Deus. Aliás, ele mostra que essa é uma das questões que acabam definindo a situação de pecado constante de Israel, não é? A falta de conhecimento de Deus. E a palavra hebraica que é usada aqui para conhecimento, para conhecer, é mais do que uma atividade cognitiva, é mais do que simplesmente a capacidade de acumular informação, acumular conhecimento em si, mas descreve um conhecimento pessoal, uma intimidade, um relacionamento. É a diferença entre ouvir coisas sobre alguém e conhecer esse alguém de verdade. Isso também é importante para nós, para que a gente entenda que saber sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Receber informações sobre Deus, decorar alguns versículos bíblicos, saber como cantar alguns hinos, isso, irmãos, é apenas uma consequência, mas o que está na base, ou pelo menos deve estar na base de tudo isso, é um relacionamento com Deus. É por isso que a nossa vida cristã, ela não começa e muito menos se resume na frequência que nós temos ao templo para adorar. O nosso verdadeiro culto, ele acontece durante a semana, ou não. Em casa, lavando uma louça, né, na repartição, lá na empresa, né, buscando recursos para bater metas, trabalhando ali, dando o suor, né, do nosso rosto para ganhar o pão, ou mesmo fazendo qualquer outra coisa na faculdade, na escola, em todos esses ambientes, é que o verdadeiro culto a Deus acontece. Né? É claro que a reunião no templo é importante, sim, mas ela vai acontecer como um desdobramento, uma consequência dessa vida cotidiana que busca prestar culto a Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala de orar sem cessar. Não é que a gente vai viver de joelhos orando o tempo todo, não, mas é que o tempo todo a nossa mente está ligada em Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. É o que Paulo diz também em Colossenses 3, quando ele fala sobre pensar nas coisas do alto. Ou seja, ocupar a nossa mente com aquilo que é próprio de Deus e da sua palavra o tempo todo. É isso que o Senhor esperava que acontecesse com Israel, porque o comprometimento de Deus com Israel foi total. Ele não apenas estabeleceu Israel como seu povo, mas ele fez uma cabana no meio do povo para morar ali junto com eles, para viver ali com eles. E era ali que ele manifestava a sua glória, que era a expressão mais visível, mais próxima que Israel podia ter da sua presença. Então, fala dessa relação de intimidade, de conhecer a Deus, né, de um modo relacional, a fim de que eles experimentassem o seu amor nas vivências diárias, no dia a dia, no cotidiano. E por que esse conhecimento pessoal de Deus é tão importante? Porque só nesse nível de relacionamento com Deus é que aquele povo realmente poderia ser transformado. Só então eles poderiam se voltar para o Senhor e amá-lo acima de tudo, em resposta ao amor incondicional de Deus. Porque é assim que nós amamos a Deus, irmãos. Nós amamos a Deus como resposta da forma como Ele nos ama. Ou seja, quem ama primeiro é sempre Deus. João vai dizer isso na primeira carta, não é? Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, Oséias destaca um aspecto muito importante da fé nesse Deus, ou seja, a vida cotidiana deve ser uma extensão do culto, ou a introdução do culto. O culto é a vida e a vida é o culto. Então, se não existe culto na vida, não existe vida no culto, ou seja, a gente chega na igreja desmotivado. Por quê? Porque durante a semana o nosso coração esteve bastante vazio dessa relação com Deus, dessa presença de Deus, não é? Então, é como aquele aluno que estuda para fazer uma prova escrita, não é? Tipo múltipla escolha, né? Escolha a opção correta, aí ele dá uma estudada mais ou menos. Aí chega na hora da prova, o professor fala assim: olha gente, mudei de ideia, hoje vai ser prova oral.
E aí o aluno, né, murcha como uma flor exposta ao sol sem água e pensa assim: me dei mal, me lasquei. Então, ainda bem que aqui os alunos aqui que estudam, nenhum deles faz isso, graças a Deus. Todo mundo aqui vai para a prova afiado, né, sabendo tudo na ponta da língua. Mas, enfim, por que Israel praticava tanta injustiça e alimentava essa desigualdade numa vida comunitária, né? Porque os irmãos, cada um explorava uns aos outros. Porque o seu culto era superficial, era uma religiosidade morta. Então, a quebra dos mandamentos na prática diária era só uma consequência dessa religião sem Deus, sem verdade, sem vida. E mesmo assim, o povo continuava a oferecer culto misto, sacrificava a Deus aqui e sacrificava a Baal ali, né? Como se tudo isso estivesse bem, só que não estava bem. Então, a questão é que Israel desejava ser como as nações que estavam ao seu redor de Canaã. Eles queriam depender de deuses que podiam ser manipulados e confiar no poderio militar. É por isso que eles dizem para Samuel: Samuel, nós queremos um rei igual ao rei das outras nações. E Deus deu a eles exatamente o que eles queriam, mas só que não deu certo, não é? E o cativeiro assírio iria expor essa verdade. E aqui, irmãos, uma primeira observação para nós a título de aprendizado. Essa é uma constante no relacionamento de Deus com o seu povo em todas as épocas, em todos os períodos da história, inclusive no nosso tempo. Enquanto Deus quer nos tirar do mundo, enquanto Ele quer anular o poder de influência do sistema sobre nós, enquanto nos voltamos para Ele, nós estamos sempre olhando para o mundo e buscando lá fora as nossas referências de sucesso e de bem viver. Olha só a contradição que há nisso. Enquanto nós deveríamos olhar para Deus, né, porque Ele olha para nós, enquanto Deus olha para nós, nós olhamos para fora, para longe de Deus. Então nós procuramos meios para trazer o mesmo padrão de sucesso que o sistema quer nos impor. Então, a partir da memória da fé é que nós conseguimos mudar isso. Não é? Somente a partir da memória da fé, e é o que Oséias vai demonstrar aí dos capítulos 11 a 14. Ele vai falar, não é, primeiro sobre aprender com o passado, entre os capítulos 12 e 13, onde ele mostra aí que Deus chama o seu povo a olhar para o passado e aprender com os erros dos seus antecessores na fé. Não é? Ele recorda algumas histórias, como a história de Jacó, que enganou seu irmão e o seu pai, lá em Gênesis 27, 28. Né? Deus se compadeceu e lhe deu graça. Ele também recorda como Jacó teve que fugir para a Síria. Lá ele então conseguiu uma esposa em troca de trabalho pesado como cuidador de ovelhas. Não é? E nada superior a um escravo era a sua condição. Mas Deus se compadeceu dele, fez prosperar. Mais tarde, Jacó ainda teria que descer ao Egito para não morrer de fome com a sua família, e Deus lhe deu ali o escape por meio de José, e fez dele uma grande nação, que era agora a grande família que havia sido prometida a Abraão. Eles desceram para o Egito ali com 7 pessoas, com dezenas de pessoas, e depois ele volta com mais de 400 anos depois ele volta com milhões de pessoas, quando ele sai do Egito para o deserto. E isso foi extraordinário. E mais uma vez, Deus interveio em seu favor, levantou Moisés para guiá-lo, ali por meio daquele processo que a gente sabe que foi árduo, difícil. E o que Deus pretende mostrar com todas essas histórias é que Israel não tinha nenhum motivo para se orgulhar. Israel não tinha motivo para ser arrogante e precisava se lembrar, primeiro de suas origens, de onde ele veio, ou seja, de onde ele foi trazido pelo Senhor. É por isso que nós lemos a história, o texto de Apocalipse, e nós vamos ver ali a carta à igreja de Éfeso, e o Senhor diz o quê? Lembra-te de onde caíste. A exortação é basicamente sempre a mesma, porque nós sempre esquecemos de onde nós fomos tirados, e o Senhor sempre faz questão de nos lembrar. Jesus também conta para o povo de Israel uma parábola,
onde uma pequena história ilustrativa, onde ele fala sobre os dois devedores, não é? E ele mostra como Deus foi compassivo e misericordioso, tanto com aquele que devia mais, quanto com aquele que devia menos, ou seja, Deus não faz discriminação nesse sentido, Ele não leva em conta o tamanho do nosso pecado, mas o tamanho do seu desejo de nos salvar. E além disso, Israel precisava se lembrar que desde o princípio e por todos os anos subsequentes, não houve nem um só dia em que ele não tenha dependido do favor de Deus. Então, Calvino inclusive observa isso, nesse ponto de Oséias, ele mostra os dois nascimentos de Israel. Não é o primeiro nascimento, a sua origem étnica, sobretudo a partir de Jacó, um homem cheio de falhas a quem Deus separou para um propósito tão nobre por sua graça, e depois a sua origem espiritual, quando ele renasce a partir da saída do Egito e vai então para a terra que Deus havia prometido. E tudo isso aconteceu por quê, irmãos? Porque Deus é bom. Porque Ele escolheu criar um povo do nada, chamar um homem que vivia num contexto de paganismo, que adorava o sol, a lua e as estrelas, para ser o seu servo e para se tornar o pai de uma grande multidão da fé, ao qual nós também estamos ligados. Então, Oséias está deixando bem claro aqui que essa família de Deus é uma família complicada, que há certos vícios nela que parece que nunca vão mudar. Será que ainda pode haver esperança para essa família? Então, observe que toda a mensagem gira em torno dessa família, da família de Deus, e de como Deus lida com ela, não é? E para aprofundar ainda mais os vínculos familiares que vão pavimentar essa relação de Deus com o seu povo eleito, Oséias conta então uma história muito bonita sobre um pai e o seu filho rebelde. Está lá no capítulo 11, se você voltar um pouquinho aí, ele diz aí no verso 1, olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Olha que imagem bonita, linda essa imagem, né? Eu que ensinei Efraim a andar, tomei-nos nos braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. É linda essa imagem aqui que ele traz, né? Então, essa é uma história extraordinária e depois você pode acompanhar aí até o versículo 7 ou mais, que ela vai seguindo aí. E o Senhor mostra como Ele foi um pai amoroso, generoso, que está vivendo uma crise agora com seu filho rebelde. Né? Você que é pai, que está vivendo aí a luta, né, com seu filho, por alguma rebeldia, dificuldade, saiba que Deus também vive essa luta com seus filhos o tempo todo. São filhos complicados. Nós vemos aqui que no primeiro momento esse pai pretende punir o seu filho, castigá-lo severamente, né? Mas depois ele esfria a cabeça. É claro, gente, isso aqui é um poema, né? Isso aqui é antropomorfismo, a gente está usando palavras que se referem a sentimentos humanos para falar de Deus, né? Claro que Deus não vai esfriar a cabeça no sentido literal, ok? Mas assim, a imagem é essa, de um pai que esfria a cabeça e se lembra do quanto ele ama o seu filho, então ele reflete consigo mesmo, e aí nos versos 8 a 11, ele vai dizer, como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Olha só. Então, Admá e Zeboim foram cidades destruídas pelo fogo, né? Depois você pode conferir lá em Deuteronômio 29, 23. Então ele fala, meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha alma, né, se envolve em compaixão. Eu não executarei o furor da minha ira, não voltarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus, não homem, sou o santo no meio de vocês. Não virei com ira, seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos, tremendo virão do ocidente, tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria.
e eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Então é evidente, e você já percebeu, né, o sentido aqui da metáfora, que Deus é esse Pai amoroso e generoso, e que esse filho rebelde é Israel. Então, se Deus permitiu que Israel fosse conquistada pela Assíria e enfrentasse as consequências do seu pecado, foi por amor. E aí nós vamos ver ali a conexão que Hebreus capítulo 12 vai fazer quando ele diz que Deus disciplina aqueles a quem ama, não é? Então Deus jamais deixa de punir o pecado, irmãos. Ele castigou o seu filho no primeiro momento, mas o juízo não é a palavra final de Deus, nunca. Ainda resta a última palavra de esperança. Lembro aqui da nossa turma do CCB, né? A gente ali, especialmente quando estava nos profetas menores, né, o pessoal já estava até acostumado, né? A palavra do profeta, ela vai ali oferecendo risco e exortações e admoestações e palavra dura. Aí quando chegava no final, né, sempre aquela promessa que abrandava aquela dureza da palavra, porque a última palavra de Deus é sempre uma palavra de esperança, é uma palavra de promessa, porque Deus não tem prazer sequer na morte do ímpio, quanto mais na destruição dos seus filhos. Deus não tem prazer em que nós nos percamos. O prazer de Deus é que nós acertemos o caminho e vivamos com Ele uma relação de amor e comunhão. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele deseja para nós. Já partindo para o momento final dessa nossa reflexão, ele começa agora a falar sobre a palavra de esperança, no capítulo 14. Chegamos aqui ao nosso texto. Então ele começa com esse chamado: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, como nós falamos em outro dia, é a espiritualidade que nasce no coração. Ela não é tanto uma expressão física materializada em sacrifícios de animais, mas ela primeiro nasce na alma, não é? Então, o Senhor está aqui chamando o povo de volta, ou seja, resta o arrependimento que pode ser buscado, né? Oséias traz essa palavra de encorajamento, ainda há esperança para um futuro de Israel e um futuro melhor. E como é que Deus pretende fazer cumprir essa promessa? Então, tudo começa aqui com arrependimento, né? Com um pai que está chamando agora o seu filho de volta, né? E o que está acontecendo aqui? Além de chamar o seu filho de volta, né, o seu povo de volta, Deus está ensinando o povo a orar, como ele deve orar, ou seja, tenham convosco palavra de arrependimento, né, e clamem ao Senhor, perdoa a nossa iniquidade, aceita o que é bom. Ou seja, Deus não só ensina a Israel o caminho, mas ele ensina como andar o caminho. Então, como ele cuida do seu povo, e tudo começa com essa ação prévia de Deus em nossas vidas, porque, irmãos, se o Senhor não nos convencer do pecado, nós sequer podemos orar e suplicar a misericórdia de Deus. Então, a nossa dependência de Deus é total, não é? E o convencimento do Espírito que fala lá no íntimo de cada um, vai trazer esse coração quebrantado ao altar da graça de Deus. E no segmento do texto, ele faz uma promessa gloriosa. Ele diz: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão e seu esplendor será como da oliveira, e a sua fragrância como do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ou seja, você se lembra da história do casamento fracassado lá do início? Então, lembra que o marido escolheu o caminho da reconciliação, da restauração, por ordem de Deus? Pois é, aqui a gente fica sabendo como isso é possível. Porque agora Deus, o marido, ele está dizendo: eu vou curar a rebeldia da minha esposa. E só Deus pode fazer isso, irmãos.
Só Ele pode curar a rebeldia do coração humano e fazer com que se volte para Ele. E muitas vezes o Senhor permite que nós sejamos trilhados por tribulações terríveis, por dores que nos transformam, que mudam a nossa vida, o nosso modo de pensar, que chamam a nossa atenção, que vão aparar as arestas e tirar ali tudo aquilo que é supérfluo e vão nos mostrar o que realmente é essencial. Agora, o que resulta desse coração restaurado à comunhão com Deus são bênçãos sem medida, não é? A primeira promessa é a melhor de todas, quando ele diz: eu vou amá-los de boa vontade. Olha só. Então aqui, meus irmãos, não é um Deus que ama um povo rebelde e vai salvá-lo porque não tem jeito. Não, esse é um amor de boa vontade. É um amor solidário, é um amor misericordioso, compassivo. De um Deus que sabe que se não amar esse povo o suficiente, ele vai se perder, o seu povo vai se perder. Não é? Então, ele vai fazer essa promessa gloriosa e ele traz uma palavra final de admoestação, aí nos versículo 8, quando ele diz: ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Efraim é uma outra forma de se referir a Israel, né? Israel, Efraim, são nomes equivalentes aí para o mesmo povo. Então ele está dizendo para o seu povo: olhe para mim, eu é que vou curar vocês, eu é que vou restaurar vocês, é o que Deus está dizendo. E no final de tudo, o que Deus quer é manter a sua fidelidade à aliança que foi contraída com Israel lá atrás, é conhecer essa esposa, não é? É conceder a essa esposa, melhor dizendo, o privilégio de desfrutar de todos os benefícios dessa união. E quando nós chegamos aqui no final do texto, na conclusão do texto aqui, o editor coloca uma nota de alerta. Ele diz: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha só. Então esse amor de Deus é um amor severo, irmãos. Ele não é esse amor de folhetim, sabe? Esse amor de declarações, essas relações próprias do amor valem entre nós. E elas são importantes. A declaração, dizer que ama, né? Dar um presente, fazer um carinho, um gesto de amor, isso é essencial, é muito importante. E nós, especialmente nós homens, temos uma dificuldade enorme com isso, né? Mas com Deus não ama dessa forma. O amor de Deus é um amor severo, é um amor tão profundo, tão grande, tão intenso, que ele não enxerga nenhum pecado que não possa ser perdoado. Mas justamente por ele ser um amor tão severo, tão profundo, tão intenso, tão completo, tão infinito, ele também não admite rejeição. Porque não há outro caminho. Se houvesse um outro caminho para o ser humano, com certeza Deus iria tolerar a rejeição, iria dizer: tudo bem, vocês podem seguir por esse caminho porque vai dar no mesmo lugar. Só que não há. O outro caminho é a perdição. Então esse amor de Deus é um amor severo, ele é um amor maravilhoso. Nós não podemos nem descrever esse amor porque nos faltam palavras, não é? Então, na conclusão aqui, o editor traz esse alerta: olha, quem é sábio, quem é inteligente, procure compreender essas coisas, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Nós nos lembramos aqui daquela palavra de Pedro no capítulo 2 da sua primeira epístola, quando ele vai dizer que Jesus é pedra. Ele é pedra de esquina para edificar a igreja, ele é a pedra angular sobre a qual a igreja está assentada. Mas essa mesma pedra que consolida a salvação da igreja, ela também é pedra de tropeço para o povo do Senhor que o rejeitou. A mesma pedra.
Então, esse mesmo amor de Deus, né, esse mesmo caminho do Senhor, ele pode ser um caminho reto, né, de salvação para os justos, como ele pode também ser um caminho de tropeço para os transgressores. Então, essa é uma recomendação para os leitores de Oséias, quer eles se despertem, né, para ler o livro de Oséias ou não, a advertência está aqui. Então eles precisam ser advertidos para ler o livro do Senhor e aprender aquilo que ele traz, para que não se percam, né? Que saibam que esta mensagem é sempre atual, e ela mostra como nós somos rebeldes e como Deus é bondoso, longânimo e compassivo, enquanto ele tem o direito de exercer o juízo sobre nós, porque é isso que nossos pecados merecem. Ele quer constantemente demonstrar a sua misericórdia, o seu grande amor, a sua graça para cada um de nós. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma relação direta com a Igreja de Cristo e com o próprio Senhor. Porque sempre que chegamos ao ciclo da Páscoa, no domingo de Ramos, nós nos lembramos ali da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não é? E o texto diz que ele entra montado no jumentinho, e Mateus explica no capítulo 21, 4 e 5, que isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumenta, e num jumentinho cria de animal de carga. Então Jesus veio ao mundo trazer o reino de Deus, mas ele é esse rei humilde. E ao encarnar a nossa humanidade, ele faz rompendo com todos os padrões e valores que nós conservamos deste mundo. Né? E no reino que ele traz ao mundo não tem lugar a arrogância, a prepotência, né? O orgulho, que muitas vezes nós acabamos associando à nossa espiritualidade, mas isso faz parte apenas da religiosidade popular. O reino de Deus não admite isso, irmãos. O seu reino pertence aos humildes de espírito, aqueles que têm plena consciência da sua indignidade, não é? Que reconhecem que o amor de Deus nos é dado como graça e não como recompensa. Então, usando aí a poesia de Oséias, né? A história da encarnação de Cristo pode ser descrita como a história de um rei que deixou o seu reino glorioso e veio a este mundo, né, dos homens em busca da sua noiva que havia se perdido. Então Jesus veio ao mundo resgatar a sua igreja, a sua noiva. Ele já se encontrava no mundo potencialmente, mas estava comprometida, né, essa noiva, com toda a sorte de idolatrias, de paixões mundanas, escravizada ao pecado, numa condição maltrapilha, andrajosa, indigente, esfarrapada do ponto de vista moral, espiritual, sujeita ali às acusações de Satanás, ao domínio do pecado. Mas o Rei Jesus fez o que ninguém imaginava. Ele se entregou, ele entregou a sua própria vida para resgatar essa noiva e cancelou com o seu sangue o escrito de dívida que pesava contra ela. Colossenses 2,14. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é motivo suficiente para nós servirmos a Deus com toda alegria, com todo empenho, com toda dedicação, com toda a força da nossa alma? Isso não é suficiente para nós amarmos a Deus com todas as forças do nosso coração, do nosso ser? Mas é uma pena que a teologia da prosperidade nos ensinou que não é suficiente. Nós precisamos de coisas, nós precisamos de bens, nós precisamos de sucesso para nós podermos realmente nos sentir felizes. Jesus fez mais. Ele curou a sua noiva da rebeldia contra Deus. Ele fez dela uma criação nova. Ele lhe deu roupas limpas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, o cerne da mensagem de Oséias está presente nos evangelhos o tempo todo. Ali Jesus também fez questão de mostrar, né, quem realmente faz parte da sua família, ou seja, todos aqueles que creram nele, que nasceram de novo, e por isso tem como propósito na vida fazer a vontade do Pai, ou seja, é o que ele diz em Marcos capítulo 3, 31 a 35. O verso 1 do capítulo 11, né, que nós lemos aqui de Oséias, e fala sobre o texto do filho ali. Mateus vai usar lá no capítulo 2, versículo 15, quando Jesus nasce,
Ele mostra que esse é o Filho ideal de Deus, o Filho do qual o Senhor realmente se agrada, cujo prazer é fazer a vontade do Pai, o unigênito de Deus. Então, 40 dias depois, este rei subiu de volta ao seu trono lá da glória junto ao Pai, 40 dias após a sua morte, a sua ressurreição, e ele deixou ainda aqui a sua noiva. Mas ele a deixou com garantias, providenciou para que ela tivesse do seu lado o próprio Espírito de Deus, que procede do Pai e do Filho. Ele teve também de guiá-la, ele teve o cuidado de prometer guiá-la até o final, ou seja, o Espírito é que vai levar a noiva até o altar. E nós vemos lá no Apocalipse que é uma festa de casamento, não é? E a noiva estará pronta naquele dia. Porque por meio do Espírito Jesus está moldando o caráter da sua noiva dia a dia. E Ele fará para torná-la perfeita para si. Sem ruga, sem mancha, sem mácula. Efésios capítulo 5, 25 a 27. Então, irmãos, não há tratamento de beleza melhor do que esse que Cristo realiza na vida da gente, não é? Sem ruga, sem mancha, sem mácula. Se a gente quer realmente ficar bonito, a gente tem que vir para Cristo. Não adianta ir lá para aquela clínica de estética que estica você de todo jeito e transforma você numa bola de borracha, porque não vai resolver. Só vindo para Cristo é que a gente realmente recebe uma nova natureza. E se torna lindo, por mais feio que a gente seja, diante de Deus todos nós somos vistos como criaturas lindas, porque Ele nos vê como seus filhos amados. Então eu volto para o Pai, Jesus disse, mas vou interceder pela minha igreja, pela minha noiva, todos os dias, para que ela não desfaleça e não volte atrás. É a promessa que Ele faz através do texto de Paulo, capítulo 8, de Romanos, versículo 34, e também Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Então, irmãos, fechando aqui, o fato assombroso em tudo isso, sabe qual é? É constatar a precisão das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Existe alguma lógica nessa frase? Não existe. Por quê? Porque, de acordo com a lei que nós entendemos, o que nós entendemos da lei é que onde houve transgressão tem que haver o quê? Punição, tem que haver castigo. Não é verdade? Mas o apóstolo Paulo diz que na perspectiva de Deus, onde o pecado abunda, a graça é superabundante. Isso é extraordinário e é desafiador. O amor de Deus sempre será maior do que os nossos pecados. O ser humano é sempre obstinado em pecar e se perder, mas Deus está sempre determinado a salvar, a resgatar e a restaurar. Louvado seja Deus por isso. Eu olho para isso e me dá muita esperança, porque eu sou um pecador, e se não me escondo atrás da cruz, não há lugar para mim. Então, em Cristo, nós podemos atender o chamado e nos voltar para Deus. Ele é um filho obediente, Ele é aquele que fez toda a vontade do Pai, Ele é a porta do reino de Deus, Ele é a única porta pela qual nós podemos entrar e ter acesso à bênção da salvação e a todos os benefícios decorrentes dessa nova forma de vida. Agora, é necessário que todos saibam que essa nova vida em Cristo, ela faz de nós os seus súditos. Sabe o que é um súdito? Ele é alguém que está sujeito à vontade do rei. Cristo é o nosso rei. A sua palavra é a nossa lei, a nossa norma, a nossa regra de vida, para que nós possamos nos conduzir através daquilo que ela diz e escapar da influência desse mundo ilusório em meio ao qual nós vivemos. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele possa trazer a revelação dessa realidade aos nossos corações de uma forma mais eficaz possível. E a título de aplicação, eu quero enfatizar apenas um ponto aqui. Deus está nos chamando de volta sempre. Por quê? Porque nós sempre estamos fugindo de Deus. Então, Deus sempre fala. Houve momentos na história em que Ele falou preferencialmente por meio de sonhos, por meio de visões, de revelações,
Mas desde a encarnação de Jesus, ele nos fala por meio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Mesmo assim, Deus pode usar também circunstâncias para dar ênfase ao que Ele está falando conosco. Eu creio que é o que está acontecendo agora, nesse momento, no mundo em que nós estamos vivendo. As circunstâncias estão falando também aos nossos corações. Gente, é tempo de voltar para Deus. As coisas estão acontecendo. Quando eu me converti, em 1983, e eu li o Apocalipse, eu ficava pensando, poxa, os meus netos estão perdidos. Porque essas coisas vão acontecer na época deles. Mas elas já estão acontecendo agora. Eu ainda estou vivo aqui, graças a Deus. E eu já estou vendo essas coisas acontecerem. Não é? E eu fico pensando, meu Deus, esse mundo enlouqueceu de vez. Minha esposa até me mostrava esses dias lá um vídeo onde agora tem uma espécie de jogo, né? É um fetiche maluco lá em que a pessoa vira cachorro, né? Vira bicho. A pessoa paga para isso, né? É um estilo de vida. Alguém põe uma coleira no pescoço dela e ela vai assim andando, ajoelhada e com as mãos no chão, como se tivesse de 4 patas andando ali. Eu sinceramente acho que essa pessoa merece isso mesmo. Porque uma pessoa que se sujeita a esse tipo de coisa, não pode ter outro desfecho para ela que não seja esse. Não é? E é uma tristeza, irmãos, quando a gente vê isso. A gente vê que o ser humano realmente perdeu a medida para tudo. Parece que Deus agora tirou a cortina geral. E Satanás também não está escondendo mais nada. Está tudo à vista para quem quiser ver. Então, essas são circunstâncias que estão falando conosco. E Deus, através delas, está restabelecendo aqui o seu chamado, a sua palavra, e Ele está dizendo, volta Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque você está caindo por causa dos teus pecados. Ou seja, nós estamos sendo chamados de volta, irmãos. E louvado seja Deus, porque Ele nos chama de novo, de novo, de novo, de novo. E a despeito de todo esse maravilhoso amor, se nós insistirmos em desprezar a graça e nos apegarmos ao pecado, não vai restar nenhuma esperança para nós. Porque fora desse amor redentor não há esperança. O que existe é apenas uma sensação terrível de perdição, de falta de sentido, não é? De desilusão, é o que resta. Quem pode esperar na política? Quem pode esperar nesse mundo que nós vivemos? Quem pode esperar nesse sistema em meio ao qual nós estamos vivendo? Tudo isso está podre, é uma estrutura podre que está prestes a ruir. E a coisa melhor que nós podemos fazer é buscar acolhida na presença de Deus, sobre essa rocha eterna, inabalável, né? E se nós edificarmos nela a nossa vida, aconteça o que acontecer neste mundo, nós permaneceremos firmes. Porque é isso que a palavra de Deus nos promete. Amém? Louvado seja Deus. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar em relação a isso. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero pedir a você que, com a sua cabeça curvada, comece a agradecer a Deus aí pelo seu amor. Agradeça ao Senhor pelo amor que Ele tem demonstrado na sua vida. Oh, Pai amado, bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor.
Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor a alguém poderá me afastar de ti. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje para sempre a ti eu buscarei. Que eu sou? O que eu sou, coloco aos teus pés. Me humilharei diante da tua glória. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Vamos ficar todos de pé, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Abro mão do que sou. Abro mão do que sou. Meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Que eu sou? Jesus, eu errei aqui. Jesus, incomparável, incomparável amor que me resgatou. Oh mestre, hoje para sempre a ti eu buscarei. Agora sim, que eu sou. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua glória. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua glória. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Aleluia. Senhor, essa é a nossa oração, Senhor. A nossa oração ideal. É isso que nós queremos orar. E é isso que nós queremos também viver, Senhor. Ainda estamos longe, Senhor, de fazer dessa oração a nossa prática. Ah, Deus, mas como nós queremos, Senhor, como nós desejamos chegar a esse ponto de desprezar tudo, Senhor, para nos agarrarmos somente ao Teu amor, à Tua graça. E Te amarmos, Senhor, com toda a intensidade da nossa alma, com toda a força do nosso coração. Te amar mais do que amamos este mundo,
mais do que amamos as coisas, os bens, as riquezas, as pessoas, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra e nos afirma, nos assegura, que só aqueles que Te amam, Senhor, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, é que podem também amar o outro, amar o seu próximo, da maneira adequada. Ó Deus, os nossos amores são amores adoecidos, Pai. Amores violentos, amores ciumentos, amores possessivos. Ó Deus, amores desalmados, amores desgarrados, descomprometidos, amores desconectados. Somente o Teu amor é real, é verdadeiro. E nós só podemos amar o outro de verdade quando nós Te amamos até o fundo do nosso coração, até a maior profundeza da nossa alma, Senhor, até ali onde só o Senhor conhece, só o Senhor sonda com a Tua palavra. Então, Senhor, capacita-nos a Te amar assim, Senhor. Enche-nos com o Teu amor, Pai amado, faz-nos transbordar com o Teu amor, de tal forma que nós possamos Te amar da mesma forma, Senhor, com essa intensidade, com essa profundidade. E também sejamos capacitados desse modo a amar uns aos outros. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa destronar dos nossos corações todos os ídolos, todos os falsos deuses, Senhor, que nós ainda entronizamos no nosso coração, que sejam, ó Deus, tirados dessa posição de importância, de prioridade na nossa vida, e Cristo seja realmente entronizado no trono do nosso coração, como o único Rei, Senhor das nossas vidas, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos afastamos de Ti, Senhor, quando nós vamos buscar socorro em outras coisas, quando nós vamos buscar, ó Deus, alegria em outras coisas, satisfação em outras coisas, assim como Israel buscava na Assíria, no Egito, ó Deus, nos ídolos, nos bens, ó Pai, nas riquezas. Ó Deus, livra o nosso coração dessa escravidão, Pai querido. Liberta-nos, Senhor, quebra todas as cadeias, todos os grilhões, Pai amado. Ajuda-nos, ó Deus, a Te amar desse modo que a Tua palavra estabelece, que nós Te amemos. De tal forma, Senhor, que o nosso culto, ó Deus, não seja um esforço que nós fazemos, uma violência, Senhor, contra a nossa vontade, que é não estar ali, não fazer aquilo, não Te servir, não ir à igreja. Pai, que não seja, a nossa vida não seja, Senhor, essa vida superficial, onde vir ao culto, estar na casa do Senhor, servir ao Senhor, seja algo demasiado grande para nós. João nos ensina, Pai, que o perfeito amor lança fora todo medo, que o verdadeiro amor procede de Deus, e na mesma palavra ele nos diz, ó Deus, que aquele que ama o Senhor, para esse os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, Senhor, quando Te amamos como devemos, nada que o Senhor nos pede é pesado demais. O nosso fardo se torna leve, porque nós Te amamos, e por amor somos capazes de fazer tudo por Ti, Senhor. Então nós precisamos Te amar, Senhor, dessa forma, mas só podemos fazer isso se o Senhor nos capacitar, Pai. Em nome de Jesus, derrama em nossos corações nessa noite, ó Deus, esta nova unção, Senhor, este novo poder, ó Deus, baseado no Teu amor por nós. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a sermos imitadores de Cristo e a termos, Senhor, na Tua vontade o nosso maior prazer. Do modo contrário, Senhor, não podemos Te servir com nossa vontade, com nossa força de vontade apenas, porque não temos poder para isso, Pai. Confessamos que somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu agir em nossas vidas. Portanto, nós nos entregamos a Ti. Somos gratos por esse amor que é maior do que qualquer um dos nossos pecados. Somos gratos porque podemos encontrar nele a fonte de todo o bem que precisamos. Ó Deus, que nós possamos ter essa convicção a cada dia mais fortalecida no nosso coração. Ninguém vai nos amar como o Senhor nos ama. Ninguém vai ser capaz de nos dar o amor que nós precisamos, porque esse amor só vem de Ti, Senhor. Então tira também toda a ilusão do nosso coração, Pai.
Não nos deixe esperar dos homens o que eles não nos podem dar. Não nos deixe, Senhor, ter expectativas que serão traídas, porque só o Senhor pode nos amar como precisamos ser amados. Então entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados nessa noite. Cuida de nós, Senhor. Como o Senhor cuidou de Israel no passado, cuida de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Ti, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. O que eu sou, coloco aos Teus pés, me humilharei diante da Tua glória. Vou encontrar o que precisar em Teu imenso amor, em Teu imenso amor. Amém.